Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai conversar sobre as novas tendências do varejo e para isso a gente trouxe o Carlos Correia, que é superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Carlos, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado por ter sido convidado e estou à sua disposição. Carlos, a gente tem visto aí uma revolução silenciosa aí no modelo de varejo, com a substituição de hipermercados por pequenas lojas de bairro, essa questão de assinatura de compra de mês, com alguns players aí via internet, alguns personal shoppers de supermercado, né, que você faz compra via alguns aplicativos e eles têm pessoas no supermercado que fazem compras para vocês. Como é que são, o que você está vendo aí de novas tendências do varejo? O que nós temos que entender é que nós temos plena oferta de produtos hoje. E nós fizemos uma escolha, a sociedade fez uma escolha, que é o adensamento populacional. No adensamento populacional, nos grandes centros, é porque você tem ali o trabalho, o entretenimento, a saúde. Então, as pessoas tendem a cada vez mais estar nestes centros. Isso muda a forma de consumir. E muda a forma do ponto de vista de que a locomoção é mais complicada, então aí surgem a valorização das lojas de pequeno tamanho. Essas lojas, elas se propõem a atender um público cada vez mais próximo. Não haveria nenhum problema se ela atendesse aquele público que mora naquela região. Mas, na verdade, ela atende o passante. Então, ela não consegue mais olhar para aquele bairro e dizer, aqui é um bairro de classe média, tradicional, onde as pessoas consomem desta maneira. Isso faz com que a vida do dono do comércio seja uma vida muito mais intensa. Então, Entendi. Só falar de e-commerce é muito pouco para simbolizar a grande mudança que está tendo. É uma mudança de tecnologia, mas é uma mudança principalmente do comportamento do consumidor. Então é difícil para esse dono de pequeno supermercado de bairro até pensar em tipo de produto para vender, porque às vezes ele está num bairro de classe alta, mas quem trabalha por ali e faz a compra é quem trabalha, e não necessariamente alguém de classe tão alta quanto os moradores, é isso? Exatamente. Uma questão... Entendi. Agora, as grandes operações, que eram as operações que recebiam a maior lealdade por parte dos consumidores, porque ali você encontrava uma grande gama de produtos e era grande. Então, aquilo, no momento de inflação, empoderava as pessoas. Era um momento único você sair para fazer suas compras com a sua família, e você levava a família inteira, e você ficava toreando a esposa, o marido e os filhos que queriam pegar coisas. Entendi. Né? E depois se ia ali para a praça de alimentação, que tinha uma ou duas lojas, e se fazia ali, se jantava. Entendi. Imagina como seria isso hoje. Sim. Cada pessoa querendo uma coisa, um filho pedindo pelo Rappi, o outro filho pedindo pelo iFood, a outra comprando na loja. E uma filha dizendo, eu trouxe a minha marmitinha fit. Então, quer dizer, uma mas eu acho que já deve acontecer generalizada, um pouco, né? Então, o e-commerce, ele vem para complementar isso, mas hoje o uso ainda é muito pequeno. Entendi. A gente tem uma impressão, porque nós estamos num grande centro, então está todo mundo com celular que tem capacidade de receber os aplicativos e acessar os sites, o que não é verdade para o Brasil. Entendi. Então a gente está olhando com o olhar de São Paulo. Sim, assim. E quando a gente olha para produto eletroeletrônico, excelente, a loja tende a ser cada vez mais um showroom, você vai lá para ver e depois entra no site de pesquisa de preço com aquela referência e fala, já escolhi a televisão, só tenho que achar quem me dá um melhor preço. Então, olha como é ingrata a vida da loja física de eletroeletrônico. Entendi, mas supermercado não é o caso ainda. Não. Agora, quando você vai para a alimentação, você tem uma participação de menos de 2% nas vendas do ponto de vista eletrônico, justamente porque você tem uma mudança que não é só de você ter um aplicativo.
muda toda a tua forma de atuar. Aqueles problemas que você tem no mundo físico, de estoques, de produtos que faltam na gôndola, eles tendem a ser muito maiores no e-commerce. E a resposta do consumidor também é muito mais imediata. Eu simplesmente abandono aquele site de compras e deixo até meu carrinho lá. Depois ficam me mandando 20, 30 e-mails que eu esqueci o carrinho. Eu não fiz de propósito, porque outra coisa me chamou a atenção e eu saí e fui para um outro aplicativo. Entendi. E o serviço, Carlos, o quanto ele passa a ser importante no momento da compra, né? Se a tendência é, num futuro, desaparecerem as lojas físicas, quem vai fazer compra pessoalmente não está mais em busca de uma experiência, quer dizer, quando ele vai ao supermercado, ele não quer a coisa mais organizada, ele não quer ser bem atendido. Luciana, a loja física nunca vai acabar. Nunca. Por mais que o aplicativo, o site traga uma experiência boa e interligada à loja, a loja é única. A pessoa quer ir na loja. Então, cada vez mais eu vou buscar a minha maneira de me abastecer com produtos que são importantes, mas não são o que me traz prazer, e vou buscar na loja esse produto que me traz prazer. Então, o que significa isso? Significa que os funcionários dos supermercados têm que estar muito mais preparados para a abordagem do consumidor no ponto de venda. Você não tem vantagem nenhuma de você escolher os seus queijos pela internet. Você quer ir lá e ver um ambiente que quase pareça a França. E o supermercado vai ter que buscar isso. E não adianta ele ter o ambiente, a luz, os impactos visuais que você tem no supermercado, se ele perguntar, esse gruyère aqui como é? E o supermercadista ou o funcionário não souber responder. Falar, não sei, deixa eu ler. Então, há uma especialização em algumas áreas para que criem essas áreas de jornada do consumidor, que a experiência tem um valor adicional, que seja construído dentro das lojas e o ambiente seja um ambiente não de compras, mas um ambiente de experiência, de degustação, de experimentação, de instrução. Então você vai ter como a gente já vê em alguns supermercados, você fazer ali alguma coisa com relação ao vinho, uma harmonização. Entendi. E aí você tende a esta sofisticação, e essa sofisticação ela não pode ser só uma sofisticação financeira, porque a gente precisa criar isso para a base. A base precisa experimentar um serviço melhor. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque por trás disso está sistemas, processos e pessoas. A dificuldade de você levar para o e-commerce aqueles outros produtos está justamente em você não conseguir, se você não resolver os problemas do mundo, dos mortais, você não consegue ir com eficiência para o e-commerce e fazer com que a pessoa se sinta no mesmo ambiente. Porém, as experiências, elas vão acontecer no ponto de venda. Então, no final, a gente vai acabar comprando arroz e feijão via aplicativo, mas na hora de escolher queijo, frutas, etc., você vai ir na loja efetivamente. Provavelmente o arroz arbóreo, você vai lá na loja, porque vai ter um chefe que vai explicar o ponto, o al dente que você não consegue fazer na sua casa. É uma prestação de serviço. E dentre essas novas tendências, a gente está aí na onda da sustentabilidade, né, Carlos? E essas polêmicas sacolinhas, as cobranças por elas, substituição de bandejinha de isopor por bandejinha de papelão, como é que você está sentindo um pouco essa tendência aí nos supermercados? Caiu 75% o uso da sacolinha. O uso da sacolinha. As pessoas levam, as pessoas têm interesse. As pessoas às vezes esquecem e se sentem chateadas. E de vez em quando, elas pensam, puxa, eu vou comprar a sacolinha porque eu estou sem saco de lixo. É mais barato que o saco de lixo. É diferente, o saco de lixo está preparado para aquilo. É diferente, mas é uma alternativa também. E a hora que ela compra, ela coloca mais produtos, ela e a operadora. Isso não é um problema do consumidor, é um problema da cultura do Brasil.
A operadora às vezes fala, leva mais sacola, né? Até criar aquele hábito que a pessoa pegava um monte de sacola, até enraivecida. Como esse supermercado cobra muito caro, eu vou levar sacola. E chega na casa dela, tem sacola para dar e vender. É verdade. Então, nós temos que ir aprendendo com isso, mas ficamos muito felizes que hoje é o que mais se fala. Quando nós mostrávamos o que estava acontecendo em alguns oceanos, nós éramos alarmistas e só queríamos ganhar dinheiro. Eu acho que o tempo é senhor da razão e está demonstrando que nós temos muito que evoluir e nós temos inúmeras iniciativas de sustentabilidade e essa é uma das mais importantes. Maravilha, Carlos. Okay? Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Muito bem. Semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira a gente tem uma nova conversa no nosso canal no YouTube. E se você quiser acessar todas as nossas entrevistas, é só acessar uma das nossas redes sociais. Obrigada. Madrona Talks. All right.